faz. Vamos viver com alegria, com fé e com muita paz. Diga ao filho que parou que ainda dá para seguir. E para aquele que errou, dá para ter tempo de corrigir. Faça o bem para o seu filho, sem perguntar o porquê. Parece fora da moda, soa meio que clichê, mas quando o pai ajuda o filho, o ajudado é você. Que você possa ser pai, começando em janeiro. E que este sentimento seja firme e verdadeiro. Que a gente comemore o Dia dos Pais todo ano, o ano inteiro. Meu carinho especial a todos os pais, a todos aqueles que estão sempre na escuta, os nossos patrocinadores, nosso amigo Juscelino Mendes, que também fez aniversário essa semana, nosso carinho, nosso abraço e um feliz Dia dos Pais a todos vocês, ouvintes do programa Clarim Campeiro. Um abraço e um carinho. Melhor amigo que eu conheci, tudo que sei eu devo a ele, pois foi com ele que eu aprendi. É um campeiro, é um fidalgo, é um tropeiro, pegado ao salo, veio das casas, grande da estância, mas o seu trono foi o cavalo. Quantos amigos eu já perdi, mas o meu pai ainda vive. Dos que partiram resta a lembrança e a saudade. ZYK 210, 590 kHz. Rádio Alegrete AM, Rede Tchê de Comunicação. Alegrete, Rio Grande do Sul, Brasil. Continue ligado, vem aí a próxima atração. Aos sábados pela Tia Alegrete, Cidade Rural, das 12 às 13 horas. O seu canal de informações sobre o setor primário e o desenvolvimento da região. Alegrete é Cidade Rural. Tem o oferecimento de TRR Caverá, Autopeça Cidade Alta, Esco GD e John Deere. Olá, boa tarde. Estamos dando início ao programa Cidade Rural. Deste sábado, 8 de agosto de 2020, agora são 12 horas e 3 minutinhos e a temperatura é de 24 graus aqui na Praça Osvaldo Aranha. É um prazer enorme estar conversando com a nossa agrosociedade de Alegrete região. E eu sou a Cíntia Fragoso Ramos e estarei todos os sábados aqui na sua Tchê Alegrete, do meio-dia até a 1h da tarde. E hoje me acompanha na técnica Paulinho Camargo.
Paulinho Camargo, Cidade Rural tem a força de quem? Procura por peças de caminhão, caminhonetes nacionais e importadas? A Autopeças Cidade Alta é especialista neste segmento, com marcas conceituadas no mercado. Também possui em seu estoque peças elétricas, alternadores e motores de partida. Venha conhecer os nossos produtos e nossa experiência de 22 anos. Autopeças Cidade Alta. Fica na Avenida Assis Brasil, 2000. Fones 3422-5800, 3422-4029 e o WhatsApp 99973-1308. Prezados clientes, a ESCO-GD está tomando as devidas precauções ao combate do Covid-19, podendo receber você em nosso escritório com todos os cuidados necessários. Ou também, se preferir, podemos conciliar contatos e reuniões via plataformas digitais. Escolha a sua mídia favorita e entre em contato conosco. contato@escogd.com.br, fones 5534270715 e 55984 636362. Chegaram os novos tratores da série 5E. São 7 modelos equipados com um novo motor que mantém alto torque mesmo em baixas rotações. Versátil para encarar qualquer desafio. Ele também conta com a opção da nova transmissão 12x12 com mais velocidades de trabalho. Tudo isso completamente integrado com as tecnologias John Deere que simplificam e potencializam seu trabalho no campo. Venha até a Alvorada Sistemas Agrícolas e veja de perto novos tratores 5E, a solução de quem quer crescer mais. Desde 1981, ao lado do produtor rural, o TRR Caberá fornece óleo diesel, graxas e lubrificantes direto na lavoura. Produtos com a qualidade de quem há tantas décadas aposta no desenvolvimento da região da fronteira oeste. Venha nos visitar na Avenida Assis Brasil, 2098, próximo ao Trevo. Solicite um orçamento ou faça seu pedido. Fones 3422-1717 e 99976-5048. TRR Caverá, em parceria com o Homem do Campo. Cidade Rural, são 12 horas e 6 minutinhos. Já está aqui comigo no estúdio Gilberto Pileco, produtor rural e empreendedor. E também estamos hoje com 2 convidados empreendedores do nosso Alegrete, o Dinarte e o Eduardo. Gilberto, antes de conversarmos com os nossos entrevistados, vamos falar sobre a movimentação do preço do arroz agora neste início do mês de agosto. Boa tarde. Boa tarde, Cícero. Boa tarde, ouvintes. Boa tarde, Paulinho. É uma satisfação estar aqui mais um dia, né? Mais um sábado. Mais um sábado, graças a Deus. Graças a Deus. Mas, Cíntia, a movimentação do arroz, ela tá... Para mim, ela está dentro do que nós esperávamos, do que o programa sempre falou, desde novembro, quando nós começamos. Do ano passado, dezembro, que o arroz este ano tinha uma projeção, eu dizia aqui, e já há muito tempo eu esperava, o arroz batendo os $14, em média. Por que $14? Porque $14 era o preço teto do arroz para vir arroz de fora. De importação, entrar arroz de outros mercados sem ser o Mercosul. Vinha arroz dos Estados Unidos, vinha arroz da Índia, da Tailândia, o teto era $14, o teto internacional. Se falava, mas então em $14 a 4, seria
perto dos R$60, em torno de R$60, 62, 63, depende o dólar. Hoje nós temos que fazer $14 a R$5. Esse é o teto. Bom, mas o teto de $14 era um teto previsto pelo nosso dever de casa. O Brasil, principalmente o Rio Grande do Sul, que é o que interessa, o próprio Uruguai, nós tínhamos uma redução de áreas. Nós plantando essa área que estamos plantando, próxima de 1 milhão de hectares, o Rio Grande do Sul, os Estados Unidos tinham uma previsão que eles verbalizaram isso em janeiro, fevereiro, no relatório do decênio, que eles diminuiriam a área a partir do ano que vem em 10%. Lá. Então, isso aí eu previa uma estabilidade de $14 no preço do arroz para os próximos 5 anos. Mais ou menos era isso que eu falava, que ia chegar. Mas depois de tudo isso vem o tal de Covid. Veio essa pandemia, e aí agora são outras realidades, outros números, e eu não sei qual é a grande importância desse Covid no consumo. Se realmente vai haver uma sequência, um aumento de consumo, lógico, isso já aconteceu, mas uma sequência desse aumento desse consumo. Bom, se houver um aumento de uma sequência desse consumo, o arroz pode ir para mais longe do que $14, $15, $14, $15 a 5 é R$70 por aí, não é mais 60, 70, 75. O arroz, esse é o preço de estabilidade. Agora, se haver uma sequência de aumento de consumo, se realmente pode até chegar a $17, que é em torno de 80, isso hoje falando em dólar de 5, que é em torno de 80, daqui a pouco algum pico chegar a 85, que é o preço parâmetro para vir arroz de fora. Então é aí $14, $15, agora com a pandemia $14. Bom, mas se tiver que vir arroz da Índia, por exemplo, vir arroz da Tailândia, lá da Ásia, para nos atender aqui, daqui a pouco vai ter alguns picos de $17, $18. Poderá, mas não é. Nós temos que se basear preço de venda, $14, $15. $16, $14, $15. Não esperar muito. Então eu digo que o arroz é aí de 70 a 80 hoje por causa do Covid. E próximo mês já se começa aí o plantio, não é mesmo, Gilberto? Isso já dá um preço bem animador, né, para os nossos produtores. Se nós não fizer o dever de casa, que é aumentar muita área aqui, e os Estados Unidos não fizer o dever que eles estavam programados a diminuir a área e pelo contrário, aumentarem a área o ano que vem, aí o arroz volta para um preço baixo, perigoso. Caso aconteça, os Estados Unidos estão colhendo, nós vamos saber o relatório da semana que vem agora, dia 12. Caso aconteça qualquer calamidade nos Estados Unidos hoje, os Estados Unidos precisa colher bem, ele está colhendo. Acontecer qualquer coisa de furacão, de qualquer coisa anormal de clima lá que perdeu um pouco a produtividade, aí o arroz aí eu não sei, pode ir a 90, 95, algum pico aí. Então, tem que ficar atento. Certo, então, são 12h12, para quem ligou o rádio agora, você está ouvindo Cidade Rural. Gilberto, para quem acompanha o programa desde novembro do ano passado, sabe que a gente dá a volta ao mundo aí, falando de arroz, de pecuária, tudo que é relacionado aqui à nossa cidade rural, que é o nome do nosso programa. Por que a gente traz tudo isso? Para trazer informações, para trazer esclarecimentos para toda a nossa sociedade. Mas também, não é mesmo, Gilberto, a gente não esquece, é realista de tudo o que está acontecendo aqui na nossa aldeia, como a gente chama, no nosso Alegrete, no nosso Baitachão. A pandemia está aí instalada, transformando nossas vidas, nossas rotinas. Zona de conforto, eu acredito que não esteja, o pessoal esteja se mexendo um pouco mais, não esteja mais existindo. No entanto, nós não sabemos o dia, nem a hora, nem quando isso tudo vai terminar. E será que vai terminar?
e a mudança está aí, está ocorrendo e não tem como a gente voltar, né? Voltar para trás. E muitas pessoas, a gente sabe, tiveram seus salários reduzidos, outras perderam o seu emprego, empresas estão fechando, por conta de tudo isso, não sabe para que lado vão. Mas, no entanto, com tudo isso, a gente sabe que vem a hora da mudança. O que fazer? As pessoas não vão ficar em casa sem fazer nada, principalmente pais, família, mães e família. E isso nos despertou, não é mesmo, Gilberto? Quantas pessoas você que está em casa está fazendo um pão, está fazendo uma torta, está fazendo bolo, trufas, para vender durante a semana, final de semana, para incrementar a sua renda. E este é o tema de hoje, de muitos programas que virão, porque o Cidade Rural ele trata da nossa cidade, do entorno dela, de tudo que está acontecendo, não só o que está acontecendo no agro, porque tudo uma coisa faz parte da outra. Então teremos uma série de programas falando sobre empreendedorismo, sobre o que realmente quer ser empreendedor. A gente também tem muitas crenças. Empreendedor é aquela pessoa que tem uma grande empresa, empreendedor é aquela pessoa que já tem uma loja grande. O que é ser empreendedor na prática? Eu busquei algumas informações na nossa Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Já vou agradecer aí o auxílio do Alex, da assessoria de imprensa da Prefeitura. Mas antes disso, para a gente saber que número de empresas nós temos, quantas são MEIs, quantas são, que a gente vai explicar agora, quantas são grandes, quantas são pequenas, que tudo tem uma subdivisão, uma subcategoria. Mas, Gilberto, tu que és um empreendedor, tem especialização nessa área, eu gostaria que tu explicasse bem sucinto o que é essa palavra empreendedor. Uma dona de casa, ela é uma empreendedora? O empreendedor, tu falasse muito bem, Cíntia. O que nós temos na mente quando nós chamamos de empreendedor? Nós lembramos sempre a nossa sociedade sempre lembra do empreendedor aquele que tem status. Quando a pessoa atinge um certo status, aí ela é ouvida, principalmente um status empresarial, principalmente um status que tenha recursos, que tenha dinheiro na sua aldeia, na sua sociedade, e ela acaba sendo mais ouvida pelos nossos agentes todos. Porque, então, aí a gente tem uma ideia que o empreendedor, você falou muito bem, Cintia, que o empreendedor é aquele grande empresário que fez uma loja, que construiu um império, esse é empreendedor. Não. Uma dona de casa, como você me pediu, pode ser empreendedora. Vamos fazer umas colocações assim, então, quem é o empreendedor? Vamos tentar responder isso. Bom, empreendedor, pessoal, são todas aquelas pessoas que ganham o sustento para si e para os seus, por sua iniciativa própria e por suas ações próprias e por conta e risco seu. Geralmente o empreendedor começa do nada. Ele muitas vezes investe tudo o que ele não tem para ser empreendedor. Ele tem a ideia, ele tem tudo, mas não tem os recursos. E ele precisa, então eu digo que ele investe tudo que ele não tem. E quando não dá certo o empreendimento dele, aí ele acaba sendo marginalizado pela própria sociedade. Bom, o empreendedor tem muitas características. Ele é uma pessoa de coragem, ele é uma pessoa criativa, ele é uma pessoa que trabalha muito. Ele não se acomoda, ele não é uma pessoa acomodada. E ele é bastante visionário, principalmente nas horas complicadas, porque ele tem uma visão das oportunidades, ele enxerga aonde muitos não enxergam. Por isso que eu digo que também ele é e assim, diversas características. Bom, mas aqui para a nossa aldeia, como você falou, neste momento difícil, nesses tempos, nós temos que ver que nós estamos em tempos de guerra. O empreendedor tem uma característica importante.
que é o que ele não se acomoda. O empreendedor, ele não aceita entrar no casulo, viu, Cíntia? Nem em tempo de pandemia. Que é o que nós estamos vendo aí diariamente. Ficar em casa para o empreendedor só estando. E deixar ele atado em casa, porque senão ele sai. Quer dizer. Bom, então essas são as características que eu digo. Bom, voltando para a pergunta, quem é o empreendedor, então vamos lembrar o seguinte, vamos lá. É toda pessoa que ganha o sustento para si e para os seus familiares. Sim, no princípio é isso. Mas no segundo momento e no terceiro momento, o empreendedor são todas aquelas pessoas responsáveis que geram renda para si, para os seus familiares, mas para o seu entorno. Então, quando ele começa a trazer, assim sendo, por exemplo, que traz esses empreendedores, quando eles são diversos, que trazem renda para o seu entorno, para si, para o seu entorno, eles são diversos dentro de um contexto social, proporcionam riqueza para o todo. Quando eu digo para o seu entorno, para o seu contexto social, é para mostrar que eles proporcionam renda para si, para o seu entorno, que no contexto social que eu falo, é a área de influência. É o desenvolvimento local. O desenvolvimento da cadeia local. Esses são um conjunto de empreendedores que fazem. Bom, cadeia local é uma palavra bonita, né? Precisamos então responder, Cíntia, aqui agora algumas perguntas, que não vamos responder agora, mas só para deixar no ar. Como era empreender em Alegrete no passado? Trouxemos o Dinarte aqui, que nós vamos falar um pouco sobre isso. Como era empreender lá atrás? Como era se sustentar a si e aos seus lá atrás? E como será daqui para frente, Cíntia? Então, como vai ser daqui para frente? Bom, aí nós temos que fazer uma imagem, o seguinte. Como cidadão sadio, como sejamos nós um cidadão sadio consumidor, sejamos nós um cidadão sadio empreendedor, seremos nós cidadãos sadios agentes públicos, agentes públicos ou privados. Qual será a nossa missão com a cadeia local? Então eu falo do entorno, dos empreendedores juntos. Qual será a nossa missão? São perguntas que nós deveremos tentar responder aqui no programa. Bom, essas perguntas neste momento, para nós tentar responder, nós temos que ser bastante pragmáticos, né, Cíntia? Sim. Porque estamos em tempos de pandemia, a gente não sabe como é que nós vamos agir e reagir daqui para frente. Essa pandemia nos colocou em xeque, nos expôs a uma crise, está nos expondo a uma crise sem precedente, coisas que nós não imaginávamos há 6 meses atrás, onde muitas pessoas, como você falou, foram ou vão ir para uma vulnerabilidade informal, pessoal. O que eu quero dizer isso? Não vão ter emprego, vão ter que se sustentar de alguma maneira informalmente. Se reinventar. Se reinventar. E informal. Este choque abala toda a parte emocional das pessoas, a perda econômica, até a saúde, e uma insegurança, insustentabilidade. Então, isso são problemas que nós deveremos pensar quando queremos responder algumas perguntas. Bom, a partir de agora, eu acho que nós precisamos evidenciar isso, né, Cíntia? Trazer essas discussões, fazer algumas ações estratégicas, mas ter bastante atenção para esses empreendedores que vão estar formalmente, como você falou, nas MEIs, aí tem coisa, ou que vão estar na informalidade. Como vai reagir os nossos agentes públicos e privados, a concorrência, como vai reagir?
Porque no momento que vem um empreendedor na informalidade fazer um bolo e um pão Bom, com qualidade, tem um outro que está na formalidade e pagando imposto, e que vem um imposto, vai aumentar o imposto porque nós vamos pagar essa conta. Então, como é que nós vamos gestionar? É isso, esse é o fundamento do nosso programa. Bom, pessoal, Cíntia, eu acho que mais ou menos é isso. Empreendedor é qualquer pessoa que se sustenta pelo seu braço, pela sua capacidade e pela sua iniciativa. E sua criatividade. Então nós vamos conversar com o nosso amigo Dinarte das Rosas. Dinarte, muito obrigada por atender aí a nossa solicitação. Nós conversamos neste programa há uns 3, 4 anos, eu acredito. E muito importante a tua presença, a do Eduardo, que nós temos aqui 2 gerações diferentes. E nós queremos mostrar para os nossos... conversar, dialogar com os nossos ouvintes sobre esta relação de empreendedorismo, independente da idade, de quando se começa, porque, como eu digo, a gente cria algumas crenças, isso começa a se solidificar na cabeça da gente, e durante todo o tempo, se eu posso ou não posso, todos podemos. Dinarte, tu começou há quanto tempo, e tu vai responder aquela pergunta, como era antes, quando tu iniciou a empreender no nosso Alegrete? Bom dia, eu sou o Dinarte, e dizer o seguinte, quando eu comecei, foi no ano de 2000, dezembro de 2000, as primeiras flores. Mas naquela época o empreendedor começava, o pequeno, porque não existia o MEI na época. Então o pequeno começava sempre irregular. Aí depois ele começava a crescer e ia se regularizando. Que hoje é diferente. Hoje o pequeno pode começar já regularizado, porque muitas pessoas pensam assim, a regularização para que serve? Eu penso assim, a regularização é como uma carteira assinada, tu tem ali. Tu tem todos os direitos garantidos ali. Que antigamente, na minha época, não tinha. A gente trabalhava, ganhava o dinheiro, mas tu não tinha direito nenhum, né? Agora não. Um sistema que criaram os últimos, não sei quantos anos faz, mas que as pessoas podem se aposentar por ali, se há um acidente, tu pode estar segurado, toda a situação. Só que essa função de abrir o MEI, na minha opinião, houve uma corrida do ouro que seria para abrir MEI. Todo mundo hoje abre MEI, né? Claro, pelos direitos, porque é difícil o emprego em Alegrete, e aí muitos optam para abrir o MEI, que é um direito, tá garantido teus direitos. Mas aí tem depois, agora nos últimos tempos, na minha visão, muitas pessoas que tinham propriedade no interior, às vezes propriedade não muito pequena, até mais ou menos, acabavam meio abandonando lá a propriedade para abrir uma microempresa aqui na cidade, porque lá na propriedade a gente sabe que o arroz e o gado vinha com os valores muito baixos sobre o lucro para a produção. E outra coisa, o pequeno produtor lá no interior também tem a dificuldade do acesso, que eu acho que há muitos anos, como eu era jovem, outros amigos, não haveria uma política voltada para levar o conhecimento a essas pequenas propriedades lá, que hoje essas pequenas propriedades lá estão tudo abandonadas lá, né, um matagal, e a pessoa está aqui com um MEI. E às vezes achando que o MEI vai dar muito lucro, como muitos já venderam até casa, vende campo para estar uma microempresa, e às vezes não é, a pessoa tem um sonho, ele vai ganhar muito dinheiro. MEI, eu acho assim, eu tenho pequena propriedade no interior, eu acho que a gente temos muita dificuldade. Eu agora que sei conseguir descobrir muita coisa que tinha erro lá na nossa propriedade. Só que assim, tu não tinha acesso à internet, eu recém tendo acesso à internet. Então, eu acho que naquela época tinha pessoas estudadas, claro, o rico tinha acesso até, mas os pequenos não. E aí, o que acontece? Muitos optaram abrir o MEI, só que assim, aí acontece, acham que vão ganhar muito dinheiro, e acabam não ganhando muito dinheiro às vezes. Nem todos têm a mesma oportunidade. Mas eu acredito que há ainda oportunidades para abrir, mas visando, tem que ver bem.
E tu tá falando de duas correlações aí, que é a questão do interior, né, das nossas propriedades rurais, que tu concilia, né, com outra função aqui, né, na cidade, não é? E hoje, como é que tu vê isso? Tá avançando, ainda tem dificuldades? No qual área que a senhora fala? Nessa questão aí do empreendedorismo, o que tu acha que ainda precisa melhorar? Eu acho que assim, melhorar tem muitas coisas, mas assim, ó, eu vejo a cidade com... eu vejo assim, Alegrete tinha X habitante. Continua mesmo o número de habitante, e cada vez diminui a população da cidade. É fato, né? Olha os números. O que acontece? O número de microempresas aumenta desesperadamente. Eu sei que até a prefeitura comemora a vitória dos meios. É legal. Eu tenho aqui os números, depois eu falo. É muito legal. Só que isso acaba faltando cliente para os MEI. Porque, assim, antigamente eu lembro, eu faço Vendo Rosa, em dezembro agora está fazendo 20 anos, que eu faço a mesma coisa, 20 anos. E o que acontecia? Tinha um produtor lá, um pequeno, não um grande, eu não falo grande. Ele lá produzia seu gado, suas ovelhas, sei lá o que tinha lá, um negócio dele lá. Ele pegava o lucro daquilo, pagava as contas, o que sobrava, ele ia para a noite gastar. Só que ele gastava. Então, assim, ó, o que acontecia? Não só para a noite, ele ia nas lojas comprar roupa nova para sair, né? Tá bonito, ele ia no salão arrumar e coisa. E o que acontecia? Isso gerava muito dinheiro para pequenas empresas, ganhava o dinheiro. Hoje, o que acontece? A pequena propriedade lá tá tirada, bem dizer lá, o conhecimento não chegou até as pequenas propriedades lá, média propriedade, que são pessoas, muitas vezes estão idosas já, pessoas velhas, que não têm acesso à internet, não têm acesso ao conhecimento, e eles se mantêm naquela ideia antiga, e às vezes até desmotivados, porque a propriedade, agora que subiu o arroz e o gado, mas a gente sabe que ficou por muitos anos o preço lá embaixo. E essas pessoas estavam lá persistindo, só que o lucro que esperava não tinha. Às vezes também ele estava quase empatando, né? E aí o que acontece? Na cidade está refletindo aqui. Abriu um monte de empresa, mas não está vindo dinheiro. E o que acontece? Aí eu vejo pelos restaurantes. Aí todo mundo abre um restaurante, é legal, cada restaurante mais lindo, mas falta cliente. Começa a faltar cliente, porque aquele cliente que tinha uma pequena propriedade, vendia o boi, a vaca, a ovelha, não sei, o arroz, sei lá o que ele tinha, e ele pegava aquele dinheiro que sobrava e ia gastar num restaurante, num salão de beleza, numa loja de roupa, sei lá, tantas outras opções que ele tinha. E hoje ele acaba, às vezes, mais se preocupando em pagar o necessário, que é a comida, a água, a luz, e etc., outras coisas. Claro. Agora, são 12 horas e 31 minutos, já seguimos conversando contigo, Dinarte. Já vamos conversar com o Eduardo. Só vou passar os números aqui que é importante, né, que eu busquei lá. Nós temos hoje 5.073 alvarás ativos no município. Destes, 2.369 são microempreendedores individuais, os MEIs. 2.369. Empresas de pequeno, médio, grande e micro porte são 2.704. Já está anotando os números aí. Esses dados são de 30 de junho de 2020. Nós não temos aqui, que eu até aqui faço uma provocação para as universidades, para as entidades de classe, e até mesmo a secretaria competente, da gente saber, nós temos 64 bairros, é isso, Gilberto? 62, 64, não é? Quantos empreendimentos nós temos nesses bairros? Quantos salões de beleza tem lá na Doutor Romário, tem lá na Vila Piola? Quantas padarias tem? Quantos mini mercados tem? Porque isso aí está gerando economia no nosso município. São os de pequeno porte ou os MEIs? Esses dados nós não temos, Gilberto. E eu gostaria, isso é importante, a gente fazer uma radiografia de onde é que vem também as nossas riquezas do nosso município. Porque, como tu falaste, Ginásio, não tem como a gente desassociar aqui essa questão do campo com a cidade. Por isso, cidade rural. Tua família vem de lá, tu mora num bairro, tu vai gastar onde? No mercadinho da esquina.
tu tá gerando economia para aquele mercadinho da esquina e assim sucessivamente. Então, é uma dos meus questionamentos. Agora vamos conversar com o nosso jovem empreendedor, o Eduardo. Seja bem-vindo, Eduardo. E Gilberto, que delícia o brownie que o Eduardo faz. Seja bem-vindo, Eduardo. Boa tarde. Olá, boa tarde a todos. Muito obrigado pelo elogio aos brownies. E é isso aí, estamos aí fazendo, mesmo em tempo de pandemia, aí me virando bastante aí para entregar para todo mundo. Antes de nós começar a conversar aí para o pessoal do Eduardo, não vamos... o Eduardo é um jovem, de quantos anos? 16 anos. 16 anos. Aí eu vou deixar para a Cíntia fazer as perguntas. Mas brownie, o que é? É um brigadeiro, o que é? O brownie é uma espécie de bolo que veio de origem americana, meio abatumadinho assim, e a gente faz todos os recheados. Tem Nutella, brigadeiro, doce de leite, prestígio, e é um nicho super bom e eu sou apaixonado por brownie, por isso que eu comecei a vender também. E é bom mesmo, essa paixão dele, tu já provou, Dinarte? Já provou? Que maravilha. Cíntia, o programa Cidade Rural, desde que o João Ulisses fez esse desafio para nós, principalmente para mim, lá em outubro, novembro, eu comecei e começamos a desenhar o programa, começamos a pensar o programa, como seria, e eu comecei a ter mais as coisas locais da cidade rural nossa aqui. E aí eu tenho visto algumas coisas, assim, descobri o Eduardo, o produto dele, assim, como eu acompanhei muita vida do Dinarte lá, quando ele, esses 20 anos, por isso que o Dinarte está aqui, começou com quando ele fala que as pessoas ganham dinheiro e vão gastar na noite, é porque ele vivia, o empreendimento dele foi esse, né? Da noite, nos restaurantes, nos bares, nos bailes, vendendo rosa, primeiro a pé, depois de bicicleta, depois sonhava em comprar uma moto, comprou a moto, depois, agora o carro, já comprou o carro, já. Tá empresário grande. Equipado. Mas depois, outro dia, nós vamos trazer ele aqui para contar como é que ele casou. Como é que ele fez o casamento, como é que ele namorou. O Richard Furacão. Mas aí, assim, voltando na coisa, eu comecei a olhar e eu não sou muito fã de rapadurinha de leite. Mas eu comecei a observar os produtos locais aqui na nossa terra e apareceu uma rapadurinha aqui, produtos da terra. Eu como rapadurinha de leite, mas não sou fã. Agora, nunca, e já comi rapadurinha de leite por tudo que foi lugar desse Brasil. Nunca comi uma rapadurinha de leite, pessoal, que nem esta, produto da terra. Diz que o nome da senhora que produz, só sei isso, porque a pessoa não sabia dizer o nome. Catita. Então, um abraço para Catita. Muito boa. Te trouxe, Cíntia, para tu provar. Vou provar. E assim foi. Vai ser minha sobremesa. E assim foi o brownie. Como é que tu encontrou o brownie do Eduardo? O brownie. Onde é que tu andava? Eu andava no Sacolão. Na fruteira do Beto, aí no Sacolão. Assim como também quero falar aqui que eu andava que nós vamos chamar aqui um outro momento, ali um outro dia, ali na Cabanha, onde eu conheci o tal de Palha Alegre, que é um outro doce que nós vamos trazer aqui, também feito por gente daqui. Palha Alegre é um brigadeiro com bolachinha, pequenininho, um docinho muito bom. Um outro dia eu vou chamar esse pessoal. Mas eu estava ali no Sacolão do Beto e depois passou uma senhora, eu estava do lado, não vi, de máscara, não sei o que, ali, da lado, ela diz assim, compra esse doce que é o meu filho que produz. Não vou dizer quem é, para não saberem o nome do código, porque o nosso interesse é o trabalho do Eduardo. E aí eu levei uma para casa e gostei. Aí olhei, uma bandeira brasileira, uma bandeira... Digo, deve ser isso aí, Reino Unido, não, mas não é a bandeira do Reino Unido. Nem sabia a bandeira. Não, mas é que era inglesa, a palavra era inglesa. Eu fui ver que bandeira que é aí da Espanha, da onde é que é, da Europa, de um país da Europa, fui nos países da Europa procurar aquela bandeira. E não achava qual é o país. Então, teve 2, 3 países da Europa que eu julgava que poderia ser. Eu fiquei pensando, aí voltei lá, gostei, comprei, comecei a conversar com o Beto, e o Beto começou a dizer, não, o produto é bom, e tal, e assim por diante. Esta rapadurinha também eu descobri lá.
E eu estive aí no Mercadinho Braga, comprei um queijo. Vamos ver aqui dos nomes das pessoas, eu tenho anotado os nomes. Comprei no Mercadinho do Braga, eu comprei um queijo do Jocely Machado, depois outro dia vamos falar. Também no armazém do Almeida ali, eu comprei doce de leite e queijo do Eugênio Ferreira e da Ironilda Ferreira, que é outro momento. E eu tenho feito isso com os produtos locais. Então, até para conhecer. 12h38. Eduardo, quando e como tu começaste a empreender? Bom, desde pequeno eu sempre fui apaixonado em vender. Desde quando eu era pequenininho mesmo eu já brincava de vender e de fazer empresa, só de brincadeira assim, eu e minha irmã. Então eu fui crescendo e fui criando mais o hábito de fazer isso, e minha família também me apoia demais, gosta muito. Então lá pelos 8, 9 anos eu fiz a minha primeira empresinha, óbvio que não com MEI e tal, tudo pequeno, que eu fazia bonecos de papel desenhando a pessoa. E aí eu vendia para todo o prédio lá e aí eu gostava demais. E foi sempre alimentando isso aí. Aí depois eu comecei a jogar pádel, a me interessar muito pelo esporte, mas não abandonei essa parte de empreender. Eu tinha uma empresa de fazer protetor de raquete, então ao mesmo tempo que eu jogava, eu também produzia, e foi ainda assim minha paixão. Até que eu peguei a ideia de que minha mãe é uma doceira nossa, muito boa, faz uns doces incríveis e faz um brownie muito bom. Então eu peguei para fazer esse brownie em casa, só que deu tudo errado, a receita dela. E eu peguei e comecei a modificar e fazer a minha receita, que se tornou o brownie que é hoje. E aí, então, comecei fiz uma logo, tudo em relação ao Peru. Muita gente me pergunta, é porque a minha mãe é de origem peruana, e aí a receita dela e tal, então toda essa pegada peruana. Então eu comecei vendendo os brownies na rua, com uma caixinha bonitinha, com lacinho, ia vender na rua. E foi assim crescendo, e hoje a gente tem vários pontos que a gente vende pela cidade. Há quanto tempo tu estás produzindo os brownies? Os brownies faz exatamente 1 ano. 1 ano? 1 ano. 1 ano. E como é que tu produz isso? Como é que foi toda essa questão da tua formalização? E olha que interessante que ele disse, eu vendia na rua e bonitinho, vocês verem, gente, que não, fora o desprendimento, ele é um jovem, né, organizou tudo direitinho até para dar valor ao teu produto. Isso também é um marketing que tu cuida, não é mesmo, Eduardo? Claro, a gente cuida disso. Também a parte digital, que a gente valoriza muito, principalmente na época de hoje, em época de pandemia, o meio digital é muito importante. Então a gente tem lá o Instagram, todo direitinho. E em questão da formalidade, eu comecei regular mesmo, vendendo na rua. E como começou a ter uma grande escala, a gente formou a MEI, no nome da minha irmã, porque eu sou menor de idade. E aí foi indo assim, hoje a gente está dentro do regulamento. E Eduardo, como é que é empreender? Né? Tu é um jovem, né? Como é que é empreender na tua idade? Como é que tu te sente com relação aos teus outros amigos, às tuas amigas? Né? Como é que tu te sente? O que vocês conversam? Como é que é tudo isso para ti? Que é um mundo totalmente diferente, né? Eu me sinto muito, muito bem, porque eu vejo tudo como um ensinamento. Nem por conta, às vezes, do dinheiro, mas por conta de ensinamento, de eu aprender muita coisa e chegar no mercado de trabalho lá preparado para poder ter uma empresa maior, algo desse jeito. Então, um grande ensinamento. E no meu meio, assim, a gurizada às vezes está muito nas festas, muito na diversão. Mas tem sim um pessoal que gosta muito desse assunto. Alguns meus amigos, a gente comenta muito sobre negócios e sobre finanças. E é um assunto que vem crescendo muito entre os jovens também. E o que tu achas que... Agora nós vamos falar dessa parte que precisa melhorar. O que tu achas que precisa melhorar para incentivar mais esta questão entre os jovens? Né? Tu tem aí o esclarecimento do Dinarte, das dificuldades que ele teve. Incrivelmente eu estava observando, porque assim, quase ninguém sabe, eu acho que talvez uma minoria. Eu sou assim, eu sou filho de leiteiro. Meu pai, na época do Collor de Mello, um resumo assim, perdeu tudo. E aí, eu e meu irmão, tinha umas vacas zebu, chucra lá, a gente botava umas correntes, eu sei que o pessoal condena. A gente amansou, tiramos leite, tirava 1 litro, meio litro, 2 litros. E aí tirava 3 litros, às vezes depois foi para 9 litros. Pra gente fazer, mas isso aí nós era criança, talvez eu tinha 6, 7 anos, meu irmão 8, 9 anos, 10 anos, nós tínhamos essa idade. E meu pai, na época, quando perdeu, ele entrou em depressão. E aí nós tínhamos que ter dinheiro para sustentar a família.
E foi que nós começamos a empreender, foi naquela momento de brincadeira. Nós fazíamos leitaria, nós montamos uma leitaria, tirava o leite, aí nós tínhamos um irmão mais velho e nós levava para ele. Aí só que lá, depois de uns anos, o pai viu que começou, e até o pai psicologicamente se recuperou, e aí depois ele pegou a leitaria, se animou, né? Aí depois ele continuou. Só que, como ele diz assim, começa numa brincadeira. Lá que nós era criança, necessidade, mas também porque nós era criança também, né? E aí aquela brincadeira, porque era uma brincadeira, na verdade, para nós, né? E aí, depois que vai se tornando a mais real a coisa, depois que fica maior, né? Sim. Tu começa a amadurecer. E, Eduardo, nessa questão, o que tu acredita? A gente falou aqui muito em agentes públicos, falou em entidades que nos representam. Tu, como jovem, né, nessas conversas que tu tem aí com a galera, o que vocês acreditam, o que tu acredita que precisa ter para melhorar? Que incentivo é necessário? Eu acho que seria muito legal incentivos grandes de empreendedorismo dentro dos colégios. Até esses anos para cá veio a iniciativa do governo de empreendedorismo dentro do colégio público. Eu sou de colégio público e eu achei super, super legal. Mas acho que devia ter cada vez mais e mais. E também iniciativas do município para pessoas não só jovens, mas também o pessoal fazer algum programa assim para o pessoal começar a empreender, começar a se virar. Que ideia tu terias? Cara, o que tu acredita que possa ser? Uma vez eu ouvi de um amigo meu que ele estava participando de um curso de administração e lá, no final do curso, eles fizeram tipo um torneiozinho onde eles tinham que, em uma semana, criar uma empresa e depois começar a render, e quem render ia ganhar. E eu achei muito legal isso da pessoa que resolver em pouco tempo e já botar a mão na massa. Como se fosse um Empretec do Sebrae. Isso. Só que de uma outra forma. Eu achei super genial, acho que seria legal aqui também. De incentivar cada vez mais, Gilberto. Tu tem 16 anos. Tu começou na informalidade. Beleza, aprendeu. Aqui começou na informalidade. Hoje tem um MEI todo explicado. Que tem muita gente aí que nós temos que isso é a coisa do programa. A minha pergunta é, a empresa hoje, tu está organizada, ela é tua, e tu está organizada ela em nome da tua irmã. Isso. Ótimo. O teu pai, a tua mãe não mora aqui, estão separados. Isso. Tem tudo essa história. Então, nós não vamos se deter nisso hoje. Porque aqui o Dinarte agora ele lembrou de coisa lá do passado. Vocês dois estão aqui porque a tua história eu conheço desde a época que o teu pai perdeu o dinheiro, que vocês tiveram que começar. E sempre te acompanhei. E você é um jovem que está começando agora e tem uma história também. E outros momentos nós vamos trazer vocês aqui para conversar mais sobre isso. Mas a minha pergunta é a seguinte, e aí a tua empresa está dando lucro ou não? Tá Quanto dando que dá sim. lucro por mês? Pode falar. Tá dando entre 1.000 e 2.000 de lucro por mês. 2.000. E aí tu tira um Prolabore, a tua irmã, como é que é? Como é que é essa questão burocrática financeira? Como é que é essa questão? Desenrola isso? A gente organiza tudo em caixa, entrada e saída. Eu pego uma pequena parte do meu Prolabore de 500 para mim, por eu estar sempre, todo dia, sou eu que trabalho, eu que entrego, eu que tudo. Pego um pouco para mim e o resto eu guardo para investir na empresa. Tenho uma reserva de emergência para qualquer problema. E também pago a minha irmã, que ela faz todo o marketing digital. Já tem uma funcionária. Então a tua irmã já tem um Prolabore, então. Tem. Que ela é a dona da empresa, ela pode Claro. E ela tira quanto? Ela tira R$100. Ótimo, parabéns. Mas parabéns ela faz de ajuda pra mim. Como é que é? Ela ajuda bastante. Ela faz o que nas ajudas? Ela que faz todas os designs que tem no site. Ela esquece com a irmã. Parabéns pra vocês, tu viu? Isso aí é pra mostrar o empreendedorismo, pessoal. Nós estamos aqui pra mostrar isso. Quer dizer, tu começou numa dificuldade que não tinha nada disso, né? Era outra época. Era outra época. Não tinha o digital ainda. Não tinha o digital, né? Não tinha MEI. Não tinha MEI. Eu lembro quando tu te lembra quando eu queria fazer o digital? Um dia eu encontrei o Dinarte, eu baixando o Banco do Brasil, numa tristeza, e eu cheguei para ele em detalhe, o que foi, Dinarte? Gilberto, vê, no Natal, o meu sonho, ele já estava de moto, ele já tinha moto. Já estava bem. O meu sonho, agora eu queria dar um cartão de Natal para todo mundo, eu sou agradecido para todo mundo que me compra rosa de noite, e eu queria dar um cartãozinho, coisa e tal, e tu vê, coisa e tal, como é que eu faço?
E aí eu patrocinei para ele, digo, tia, como é que as pessoas não me ligam, não isso, não aquilo, digo, como é que eu mando uma mensagem? Eu digo, não, então tu faz o seguinte, manda um cartãozinho de visita, não precisa fazer um cartão, fala. Não, é que na época, eu não me dava conta, para tu ver, são coisas tão simples que a gente não se dá conta. Todo mundo me conhecia porque eu passava na noite, né, vendia um monte na noite, mas eu nunca deixava o meu número para as pessoas. E o Gilberto me disse assim, sim, mas tu fala com todo mundo, mas tu não deixa o teu número. Como é que vão te ligar? Eu digo, mas é mesmo, eu não... Não, mas é interessante, porque eu achava que todo mundo, tipo, ia achar o meu número, né? E aí ele pegou assim, prontamente, disse assim, não, eu vou te patrocinar. E realmente ele me patrocinou um monte de cartão, né? 400, eu nunca me esqueci. Não, mais, acho que foi. 100 cartão, 200 cartão, sério. Eu digo, olha, tu faz. Também a Ótica Pampa também. Também, a Ótica Pampa, né? Também. Não. Mas a primeira vez ele não sabia, eu digo, não, manda fazer aí, ó. 200 cartãozinho, visita, 400, é um preço, 800 é outro, eu nem me lembro. Eu sei que a primeira aí já estava com uma propaganda. Interessante, a partir disso aí, o meu negócio mudou, porque aí eu comecei, porque antes eu trabalhava, vamos dizer, trabalhava só de noite, virava as noites trabalhando, vendia um monte, legal. Só que assim, ó, o pessoal fala hoje a pandemia, estão tudo apavorados com a pandemia, que não sei o quê, mas à noite já teve outras crises. Teve a crise da Marolinha, que na época do Lula, que também à noite eu perdi um horror de dinheiro aquela vez, porque eu estava com um estoque, era véspera de datas, e eu estava com um estoque de flor enorme, uns monte-frises cheios de flor, e aí tive que botar tudo fora, porque a flor, dentro de uma semana, tem que botar fora, não dura muitos dias. E aí eu perdi um monte de dinheiro ali, aí eu assim, ó, depois teve a da H1 também, que à noite também morreu, que ninguém comenta, né? Passa tudo batido, parece que foi tudo uma maravilha, né? Mas à noite já teve outras crises. Claro que essa está sendo mais longa, mais complicada, né? E antes, outras crises teve, só que assim, foi umas crises que não teve interferência do governo. Essa está sendo diferente, porque essa está tendo interferência do governo, dos órgãos públicos, que está afetando mais, porque antes teve as crises, em poucos meses, automaticamente a economia se reorganizava e voltava a funcionar. Hoje não, hoje não consigo voltar a trabalhar, porque causa dos órgãos públicos, né? Claro, eu entendo eles, o lado deles também. Mas tu vende em casa? Não, na verdade, eu vendo, minha venda começou com o Gilberto, que eu ia dizer. Que ele começou a dar o meu número, aí eu comecei a distribuir. Aí eu achei interessante, primeiro foi ele, aí depois a Ótica Pampa e outras empresas disponibilizaram a patrocinar. E até uns me cobram até hoje, mas eu quero te ajudar a patrocinar. Mas eu fico até com vergonha, porque aí eu vi que... Tu cresceu, né? Agora. Não, eu fico chateado, porque tipo, eles ficam gastando dinheiro, né? Mas só que realmente a venda disparou num ponto que eu jamais esperava. Cada um detalhe. Então, assim, o telefone, tu vê, às vezes assim, as pessoas sabem quem é tu, as pessoas têm acesso ao teu telefone e tudo, mas as pessoas não vão procurar teu telefone. As pessoas são, de certo, são acomodadas. Agora, se tu pegar e deixar o teu cartão, a pessoa automaticamente pega o teu cartão, tá na carteira e te liga, é mais fácil. Porque as pessoas... Claro. Tem uma outra passagem para nós voltar dele com o Dinarte. Tem outra passagem. Senão eles tomam conta do microfone, né? Não adianta a gente falar. Ele vendia rosa, sempre um pila, eu acho que ela é R$1, né? R$2. Agora tá cara a rosa. Eu sei que ele vendia. Você lembra? Quando o cara não tá muito apaixonado, sempre fica caro. Eu sei que ele R$2 e ele tava numa crise bárbara, mas eu acho que era R$1. Ele estava numa crise bárbara e ele disse, mas aumenta a tua rosa. Tu faz tanto tempo que eu te conheço. Te lembra essa vez? Não, é que assim, ó, a gente, as rosas vêm... Dá um minuto pra ti só, Dinarte. Vem das empresas lá de São Paulo, né? Geralmente vinha assim. O que acontece? Lá as empresas lá, eles controlam o preço das rosas. Por exemplo, nas datas, aí o pessoal não entende muito assim, porque nas datas as floriculturas sobem o preço. Aí acho que as floriculturas estão se abusando, mas na verdade não é abuso, porque é um leilão, quem paga mais leva. Então o que acontece? Todas as lojas querem as flores no leilão de São Paulo. O que acontece? Aí o preço sobe. Ao subir, aí geralmente sobe nas datas. Aí todo mundo diz assim, quando é da data sobe. Né, depois baixa. Só que acontece assim, ó, eu vinha lutando, fiquei por 10 anos no mesmo preço, na verdade. Então, quando o que aconteceu? Que eu ficando 10 anos no mesmo preço, chegou uma hora, as empresas iam subindo lá e eu não subia aqui. Ficou sem margem de lucro.
E aí foi o dia assim, aí quando nós conversamos... Deu, Dinardi, pra gente falar com o Eduardo agora. Tem que aumentar. Aí ele dobra o preço, aí eu encontro ele tinha quadriplicado o preço. Era de um tinha passado para 4 e eu olhei para ele. Tá sem vergonha. Bom, vamos deixar agora. Como é que tu faz a tua logística? Como é que tu faz a entrega? Como é que as pessoas podem te encontrar? Vamos conversar nós dois aqui, nem olha pra eles, que eles tomam conta aqui, ó. A minha logística, a gente combina uns dias com... A gente tem os parceiros, que são os pontos onde a gente leva os brownies. E a gente combina os dias que eu levo lá, dependendo da demanda, e eu vou entregando para eles lá. Claro que para eles ter um preço um pouco mais baixo, para eles terem uma margem de lucro. E atrás de todo brownie tem o nosso Instagram e o nosso número, que tu pode entrar em contato com a gente. E como é que tu faz essa entrega? Quando sou eu que faço a entrega, eu vou de bicicleta com uma embalagenzinha bonitinha e entrega. Vai lá. Pelo iFood e também ligando para nós. Tem no iFood? Ai, tem que chique, tá vendo só? Eu tenho um merch. Peraí, Dinardi, deixa eu falar com ela. Tu tem o... No teu tempo, Como é que é? Era outro tempo. Viu, Cíntia? É só pros ouvintes. Delivery Much. Fala, Delivery Much. Delivery Much. Diz aí o teu número. Hoje a modernidade, né? A modernidade vai mudando. Mas assim. Eduardo, deixa ele falar o número dele, Eduardo. 999-742673. E o Instagram qual é? É Alma Brownie Gourmet, tudo junto. Alma Brownie Gourmet. Isso. Alma Brownie Gourmet. Eu liguei pra ele ontem, ele não quis nem me atender, o Eduardo, ontem. Disse que tava cheio de entrega do Dia dos Pais, é verdade ou não? É verdade. É verdade, tava cheio de entrega do Dia dos Pais. Olha que bacana. Então, um guri de 16 anos, parabéns pra ti, pra tua irmã, pro teu pai, pra tua madrasta, pra tua mãe também, peruana, né? Pra toda a família. E assim por diante. Mas nós vamos conversar mais outros dias, coisa e tal. Eduardo, onde é que a gente pode encontrar? Quais são os pontos de venda? Eu separei alguns dos principais pontos que estão ativos, porque tem muitos que não estão ativos por conta da pandemia. Pode encontrar no Sacolão do Beto, no Clube Match Point, no Santo Antônio, tanto o daqui do outro lado da ponte, agora novo que abriu, no Posto Praça Nova, na Saúde Animal, no Vila Burger, no Tio Bola, na Oficina da Unha e também no iFood, é só procurar Alma Brownie que a gente vai estar lá. Os doces do Eduardo Brownie, né? Que bonito sobrenome, o nome artístico. Eduardo Dornelles Eduardo Brownie. Pronto, o Eduardo dos doces Brownie. Quem sabe mais pra frente ele cria um outro produto e coloca, não é mesmo? Tá, Dinardi, 1 minuto pra ti. Como é que é o nome do aplicativo? O Much. Não, é a modernidade, né? É um aplicativo de Alegrete, aí tá crescendo a empresa. Olha, uma outra empresa interessante. Que eu acho super interessante, porque assim tu só paga 8% pra empresa e pra ti seria bom também, porque eles dão uma demanda grande. Eles têm bastante clientes, sabe? Como tem muita gente de Alegrete cadastrada nessa empresa. E é uma empresa que tá iniciando, que é diferente, porque nós temos um hábito em Alegrete copiar do outro, né? Ele aqui fez o brownie bem diferente dos outros, eu fiz o meu trabalho bastante diferente, e como essa empresa delivery é diferente também, né? São empresas diferentes e que dá certo. Por não copiar, tem gente que vende um monte de dinheiro e abre uma empresa igual ao outro que está fazendo porque o fulano está ganhando dinheiro. A gente tem um hábito de copiar aqui. A questão é a criatividade, nós estamos conversando mesmo, tem que ter criatividade. Quem é empreendedor com ideias diferentes. Tá sempre inovando também para... Agora o cara, ele tá fazendo brownie, o fulano tá dando certo, eu vou lá copiar igual. Aí eu disse, mas não dá, aí dá errado dele, o do outro, acaba todo mundo dando errado. Mas a hora que todo mundo tiver ideias totalmente diferentes, e tem ideias diferentes, tem gente que viaja e tem ideia, só que às vezes não bota em prática. Aí quando vão botar em prática, bota coisa igual do outro. Porque o fulano deu certo. Não é porque o fulano deu certo, gado tu pode criar igual, mas MEI não. Mas assim, então... Vamos finalizando o programa, Eduardo, então, Gilberto. Eduardo, nós vamos outras vezes conversar contigo, a tua história é muito bonita, de como tu começou, de como tu tá fazendo, tá organizado. E que não tem idade, né, Gilberto? E que não tem idade. E vocês dois estão aqui, os dois juntos, porque eu também quero mostrar que é o nosso programa, né, Cíntia? Porque no momento que nós começarmos a falar das nossas coisas, do empreendedorismo, a gente começa a fazer, as pessoas começam a dizer, é época de campanha política, fulano quer ser político, Beltrano quer ser, e não é nada disso.
Vocês estão aqui porque eu achei interessante, os dois começaram jovem, eu sempre acompanhei o Dinarte, quer dizer, então a minha preocupação com o empreendedorismo não é agora, porque amanhã ou depois vão saber a tua história e vão dizer, por isso que o Gilberto descobriu. Não foi por isso, foi por um acaso. E porque eu sempre estive atento ao empreendedorismo. E está aqui o Dinarte para dizer isso, nós podemos trazer. O Dinarte tem muita história para contar, nós podemos trazer